Olá! Você já ouviu falar de analfabetismo emocional? Tem ideia do que se trata? Sabe o quanto isso pode afetar a sua vida em vários níveis? Pois é. Todos nós já sabemos ou já ouvimos as empresas, as escolas falarem que quanto mais capacitada intelectualmente uma pessoa for, quanto mais melhor o seu grau cultural, mais ela vai conseguir se colocar no mercado e ter crescimento na vida. O que não deixa de ser uma realidade. Mas atualmente nós estamos num outro momento em que a nossa capacitação emocional é tão ou mais importante que a nossa qualificação intelectual e cognitiva, que é sim a nossa condição de ler a nossa emoção enquanto ela está se transformando em sentimento, enquanto ela está transitando dentro de nós. É a nossa sensibilidade de perceber o que nos irrita, nos incomoda, quais botões, quais gatilhos os outros apertam e nos desestabilizam. Agora imagine isso na sua vida sentimental, a importância que tem. O problema é que a maioria das pessoas, quando começa uma relação a dois, elas estabelecem alguns padrões muito genéricos, tanto para si próprias quanto para o parceiro. Por exemplo, quando eu recebo aqui os meus pacientes, eu pergunto às vezes para eles o que te levou a se encantar por essa pessoa. E é muito comum eu ver as pessoas falando coisas muito parecidas. É uma pessoa trabalhadora, é honesto, tem comprometimento com as coisas que começa. Mas isso, se a gente pensar bem, parece praticamente uma vaga praticamente de emprego em que o candidato está falando sobre qualificações que, sinceramente, me parece que são muito básicas para a gente poder definir um perfil. Ser honesto, trabalhador, não parece ser assim, nossa, que perfil diferente. Mas sim qualidades que a gente espera das pessoas. Agora, se você vê que o seu parceiro, por exemplo, torra grana, não gosta de economizar e você é uma pessoa econômica, você ama viajar e ele detesta, não gosta de sair nem da quadra da sua casa, tampouco às vezes de casa, né? Se você é uma pessoa extremamente bem-humorada e ele ou ela acordam todo dia de mau humor, se você é uma pessoa leve, o outro é dramático, ou se isso tudo for ao contrário, como que vocês vão sim estabelecer um padrão de relacionamento saudável? Vocês têm capacidade de ceder? Têm interesse em ceder em alguns momentos? Isso vai acrescentar ou vai diminuir o afeto de vocês? Vai somar ou vai subtrair? Então essas questões todas nós temos que pensar no dia a dia, porque infelizmente todos nós, ou a maioria de nós, veio de um padrão de educação muito raso quando se trata de questões emocionais. A gente aprende física, matemática, português, raciocínio, resolver equações, né? Lembra de fatos históricos e às vezes não consegue lembrar nem do dia do casamento. Porque somos sim educados para isso, para passar em provas, para tirarmos notas. Mas raramente nós somos educados para pensarmos sobre os nossos sentimentos, sobre ansiedade, sobre insônia, sobre insegurança, sobre medo. Quando que você teve uma disciplina em que todos os seus colegas de sala de aula sentaram e foram trocar ideias sobre questões que fazem com que eles se sintam inseguros, seus colegas ou você? Como que você faz, por exemplo, falar com um colega, escuta, como é que você faz para enfrentar teu medo de falar em público? Ou como que você fez para conseguir pegar um avião, você que sempre teve fobia? Como é que você faz para lidar com frustrações? Como é que você faz para gerenciar a tua autoestima, para ser esse circuito de autossabotagem quando a tua autoestima está baixa? Essas questões a gente normalmente não tem espaço para falar delas. É mais ou menos aquela história assim, se você quebrou um pé, você pega um atestado e leva para o seu chefe e diz que você vai precisar de 15, 20 dias de afastamento. Mas e quando você está com uma depressão, com uma dor de alma tão profunda que você não se sente em condições de trabalhar? A nossa sociedade não leva isso a sério. É como se fosse uma fraqueza, uma vergonha e você tem que fingir que está tudo bem, colocar uma máscara e seguir. Mas as pessoas não fazem isso só da porta para fora de casa. Muitos casais fazem isso da porta para dentro de casa. E daí isso gera um circuito de falta de intimidade psicológica, emocional. É bastante comum vermos casais que estão unidos há 5, 10, 15, 20 anos, que não sabem quais são as angústias reais dos parceiros,
quais são os seus sonhos, o que eles ainda têm de frustrações, se eles tiverem alguns medos, inseguranças lá atrás. Então a gente vai vendo assim que as pessoas às vezes têm uma relação de praticidade, até de gostar, até de carinho, em alguns casos realmente em que existe amor, mas elas ainda não conseguiram aprofundar de uma tal forma em que elas realmente se vulnerabilizem para esse parceiro e abrem espaço para o outro fazer o mesmo, de falar de fraqueza, falar de trauma, de falar de medos. Então a gente entende que existe um momento em que o casal para de crescer juntos ou param realmente de estabelecer uma nutrição no vínculo. Então, no meu livro Amor Sustentável, eu coloco 30 questões, 30 perguntinhas em que os casais podem trocar, e várias delas eu falo justamente sobre isso. Eu falo sobre como que os casais conseguem no dia a dia entender, por exemplo, o estresse do outro, né? Então, por exemplo, se eu sei, se um dia eu perguntei, eu abri espaço para o meu parceiro, se eu sei que sempre que alguém fala alguma coisa sobre a aparência dele, aquilo incomoda ele. Eu sei que, por exemplo, eu saí com ele para jantar, alguém fez uma piadinha sobre a barriga dele, ele ficou chateado. Quando eu voltar para casa, eu sei que ele não vai estar num humor legal. E que talvez ele tenha falado alguma coisa meio agressiva para mim no retorno para casa. Mas aquilo não era sobre mim, ou sobre ele, ou sobre nós. É porque ele tem aquela fragilidade naquele aspecto. Se eu sei isso, quando eu chego em casa eu posso dizer, puxa, que chato que o fulano falou sobre você hoje, né? Eu me ressenti junto com você, ele vai se sentir acolhido, isso vai cessar, vai quebrar e ele vai se sentir confortável. E muitas vezes você vai poder ter uma noite super gostosa, dois, né? Abrir um vinho, fazer amor gostoso, ao invés de estourar a Terceira Guerra Mundial, porque por desconhecer um gatilho do seu parceiro, você recebeu uma coisa que ele te falou mal e que realmente ele falou de uma forma talvez agressiva, mas que você não tinha a percepção do porquê você puxou aquilo para você. Então, quando a gente começa a entender como o outro funciona e como eu funciono, é mais fácil a gente conversar. Mas para isso o casal tem que ter uma interatividade, tem que conversar, não pode ficar no raso, tem que aprofundar. E por que muitas vezes as pessoas não fazem isso? Porque elas têm medo de serem rejeitadas. Puxa, se o outro souber dessa minha fraqueza emocional, se souber que eu tenho esse grilo nesse aspecto, pode ser eu ganho menos que a parceira, ou de repente eu não tenho prazer sexual assim como eu poderia, ou eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha que o outro, eu acho o outro mais inteligente, ao invés dos dois trocarem ideias e os dois se ajudarem nesse aspecto, vamos ver como é que a gente faz aqui na cama para ser mais gostoso para os dois. Você tem esse bloqueio, sei lá, em aprender francês e precisa, o parceiro vai ajudar. Ou um tem bloqueio para falar em público, é mais tímido, o parceiro também pode contribuir para isso. Os dois vão afrouxando essa rigidez que tem consigo próprios e vão vendo no parceiro um cúmplice, alguém que eles podem relaxar ao lado, alguém que eles podem sentir o maior e melhor prazer de todos, que é ser a gente mesmo. Então, a alfabetização emocional é um potencial que primeiro eu tenho que desenvolver em mim, ou seja, eu tenho que desenvolver inclusive uma humildade para falar daquilo que me incomoda, e daí eu vou podendo me apropriar das minhas emoções e trabalhar elas a meu favor, e eu posso fazer isso pelo parceiro. A grande vantagem é que aquele gatilho lá atrás, se eu perceber hoje, além de eu não ficar vulnerável para os demais, eu também posso mudar aquilo que me incomoda. Se eu tenho problema com o meu inglês, eu posso ir estudar inglês. Se eu tenho problema com a minha fala em público, eu posso me apropriar de qualidades para me desenvolver nesse aspecto. Se eu tenho inseguranças, sejam elas quais forem, eu perceber essas inseguranças ao invés de negar essas inseguranças, aí realmente eu posso me fortificar e entender que assim como os demais, eu tenho os meus grilos. Isso gera um acolhimento para o outro e isso gera um acolhimento para mim mesmo. E assim o casal vai fazer muito mais do que tirar a roupa e ficar nu na frente do outro, vai ficar nu de alma. Aí a transa pode ser muito boa, tanto no sentido físico quanto no sentido emocional. Eu espero que você consiga levar isso para a sua vida pessoal e relacional em vários níveis e que você possa continuar contribuindo com o seu tema, com o seu pedido, como você vem fazendo até aqui. Lembre-se que a gente sempre está trabalhando algum assunto que você pediu, né? Basta você escrever para falecomligia@gmail.com. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu likezinho. Até a nossa próxima semana.